Ciclo trigonométrico, parte 2. Bom, então aqui nós temos a ideia dos arcos simétricos. Sempre que a gente for tentar calcular algum ângulo, nós sempre calculamos o valor dele, tanto seno, cosseno, tangente, de acordo com o valor dele referente ao primeiro quadrante. Então é isso que nós temos que fazer. Então todos os ângulos devem ser passados para o primeiro quadrante, certo? Nós temos o segundo quadrante, terceiro quadrante e o quarto quadrante, sempre no sentido anti-horário, certo? Então, como eu disse para vocês, a ideia para se calcular um ângulo, né, o seno, cosseno, tangente, sempre tem que ser no primeiro quadrante. Então nós vamos ver agora como passar dos quadrantes para o primeiro. Então aqui primeiro nós temos o segundo quadrante para o primeiro quadrante. Como é que a gente faz isso? É como se fosse um espelho, ele vai rebater. Meu raio está vindo aqui, bateu e vai subir com o mesmo ângulo. Só que é isso que nós vamos ter que descobrir, qual é o ângulo que ele tem, referente ao primeiro quadrante. Então olha só, eu tenho um ângulo de 120 aqui. Para chegar ao final aqui, ó, ao 180, eu preciso de 60 graus. Logo, esse ângulo, rebatendo para o outro lado, vai ser também de 60, que é o ângulo que a gente quer em relação ao primeiro quadrante. Certo? 160, ó, vou rebater como se fosse um espelho. Ele bate aqui e vai continuar para cá. Para fechar o 180, quanto que falta aqui? Falta 20 graus. 160 mais 20, 180. Então, esse meu ângulo aqui, por rebater, né, 20 graus. Então, essa é a ideia do segundo quadrante para o primeiro. Vamos ver do terceiro para o primeiro quadrante. Então, está no terceiro, agora ele segue, como se fosse uma linha. Ok? Então, eu tenho aqui, ó, 200 graus. Mas, por ângulo oposto ao vértice, que a gente chama de OPV, esse ângulo aqui se refere a esse ângulozinho aqui, ó, por serem ângulos opostos. Então eu tenho que descobrir qual é o tamanho desse ângulo vermelho. Eu sei que até essa linha aqui é 180. E ele passou então 20 para chegar nos 200. Então aqui é 20 graus. Logo, por oposto, esse também vale 20 graus. Certo? Mesma coisa aqui, ó. Ele continua a linha reta. Eu tenho que descobrir esse ângulo aqui para saber qual é o valor desse ângulo aqui, para rebater lá no primeiro quadrante. Então eu tenho um ângulo total de 245. Eu sei que aqui é 180. Para chegar no 245, eu preciso de 65 graus. Então, o oposto, esse ângulo também vale 65 graus. Então, essa é a ideia, sempre rebatendo o ângulo no primeiro quadrante. Do quarto quadrante para o primeiro, ele também é como se fosse um espelho. Ele vai, bate aqui e reflete. E eu sei que o ângulo total aqui é de 315. Mas quando eu tenho do quarto quadrante para o primeiro, eu vejo esse ângulo aqui, ó. O que falta para fechar os 360, que vai ser o mesmo daqui. Eles são ângulos iguais, separados por essa linha aqui. Então, se eu tenho um ângulo total de 315, para fechar uma volta completa, me falta 45 graus. Então, esse 45 graus é o mesmo que está aqui em cima. Simples de ver, ó, esse ângulo e esse são iguais, então os dois aqui de fora também são iguais. Mesma coisa aqui, ó, ele rebate, ok? Como se fosse um espelho, né? Ele bate e continua, e eu tenho todo o meu ângulo de 330 graus. Então eu tenho que achar esse pequeno para achar esse outro aqui. Se 330 é uma parte, para ele completar a volta seria 360. Então me falta 30 graus. Se é 30 graus aqui, só pode ser 30 graus em cima.
E aí, com esses valores, eu consigo calcular o seno, cosseno, tangente. Claro que um pouquinho mais adiante, nós vamos ver os sinais do seno, cosseno e tangente, que a gente sempre olha o valor no primeiro quadrante para calcular o seno, mas a gente vê qual é o ângulo original para saber qual é o sinal deles, tá? No segundo, terceiro ou quarto quadrante, e assim eu consigo verificar o sinal. Ok? Vamos então para um exercício referente a essa parte aqui, de arcos simétricos. Então aqui, no número 1, obtenha a medida dos arcos do primeiro quadrante, que são simétricos aos arcos cujas medidas são dadas. Então, um ângulo de 340, nosso primeiro ângulo. 340, ele está no quarto quadrante. Então, isso aqui é 340, certo? Bom, o que eu vou fazer? Eu vou ter que achar o que rebate esse ângulo, ou seja, esse pedaço aqui. Para isso, eu preciso desse outro ângulo aqui. Ou seja, ele quase deu uma volta completa. Faltou 20 graus, né? 340 mais 20, 360. Se esse ângulo é 20, esse de cima só pode ser 20 também, ok? Bem fácil. 250 graus. 250 graus, ele está onde? Ele está no terceiro quadrante. Então, ele está para cá. Então, aqui eu tenho os 250 graus. Rebato ele, é só seguir a reta. Só que eu preciso aqui achar o valor desse pedacinho aqui. E esse pedaço corresponde a esse pedaço aqui. Então, olha só, se aqui era 180, ele andou até 250. Então, ele andou mais 70 graus. Então, 70 com 180 fecha 250. Por ângulos opostos, esse aqui também é 70 graus. Então, aqui nós temos 20 como resposta. E aqui nós temos 70 graus como resposta. 135. 135 está no segundo quadrante. Está aqui o nosso ângulo de 135. Rebato ele. Bom, eu preciso achar esse ângulo aqui para ter esse ângulo aqui. 135, quanto que falta para chegar a 180? 45 graus. Então, 45 graus para esse lado também, certo? Então, nossa resposta, 45 graus. Mas, quando for dado em π, tá? Em radianos, melhor dizendo. Quando é dado em radianos, o melhor a se fazer é transformar em graus. É a melhor coisa que tem para se fazer. Então, 3 vezes 180, né? No lugar do π a gente coloca 180. Eu posso simplificar aqui, que vai nos dar 45. E 3 vezes 45, 135 graus. Ou seja, igual ao de cima. Mas vamos explicar novamente. Temos o ângulo total de 135 graus, mas preciso achar esse pedaço para ter o rebatimento dele aqui, que é o mesmo pedaço. Então isso aqui vai ser 45, né? É o que falta para 180. Logo, como rebateu para o outro lado, ele também tem um ângulo de 45 graus. Letra E, vamos passar também. Então, 2 vezes 180 dividido por 3. 180 dividido por 3 dá 60. E 2 vezes 60, 120 graus. Então, 120 ele está no segundo quadrante. Ele está aqui. Rebatendo o nosso ângulo, ele está para cá. E eu vou precisar desse valor aqui para achar esse valor aqui. Então, o que falta para 180 é 60 e rebate o 60 para cá. Então, nossa resposta
60 graus. Aqui vamos botar 45. E a última, 5π sobre 3. Então, 5 vezes 180 dividido por 3. Posso simplificar, isso vai dar 60. 5 vezes 60, 300 graus. 300 graus, ele está no quarto quadrante. Se ele está no quarto quadrante, rebatendo aqui, eu preciso desse valor para achar esse valor aqui. Então, para fechar os 360, falta 60. Logo de cima só pode ser 60 também. Então, aqui a nossa resposta é 60 graus. Agora sim a gente vai olhar dentro do seno, cosseno e tangente, o que acontece com o sinal e com os valores. Bom, olhando agora então para o seno, tá? No seno a gente considera como sendo o eixo vertical o eixo dos senos, certo? Então a partir daqui a gente vai poder ver os sinais. Então se eu estou dizendo que o eixo da vertical é o eixo dos senos, eu vou colocar aqui o nome dele, seno. Então ele é meu y. O que acontece aqui no meu eixo y em relação ao eixo x? Para cima do eixo x eu tenho sempre valores positivos e para baixo eu tenho sempre valores negativos. Daí que aqui surgem os sinais do seno. Sempre quando for para cima do x, ou seja, o meu ângulo ele for entre 0 e 180, ele vai ser um número maior que 0, positivo, e se ele for entre 180 e 360, ele vai ser um número negativo, tá? Pela ideia de que o eixo da vertical é o eixo do seno. Como o raio é unitário, ou seja, a gente considera como sendo raio igual a 1 para esse tipo de estudo, temos que para todo ângulo pertencente entre 0 a 2π, ou seja, em uma volta de 0 a 2π, o nosso valor do seno está entre -1 e 1. Então, vendo aqui, ó, pelo nosso gráfico, o meu seno, como é o eixo do y, ele vai ter um valor aqui, 1, e aqui eu vou ter o valor -1. Enquanto nos outros dois, ó, quando ele vai diminuindo, ó, aumentando o valor do ângulo, ele vai se aproximando do 0. Então aqui eu tenho os correspondentes aos ângulos de 0 e 180. Daí aqui surge a primeira tabela que a gente tem, onde nós temos o arco e o seno. Quando o meu arco for de 30 graus, o valor é 1/2, de 45, raiz de 2 sobre 2, de 60, raiz de 3 sobre 2. Como a gente viu aqui, ó, seno de 0 é 0, seno de 90 ele está aqui em cima, ó, no 1, seno de 180 ele foi para o 0, então o valor é 0, o seno de 270 ele bate no -1, e o 360, que é a minha volta completa, ele tem o valor 0. Então é importante a gente saber, então, essa tabela aqui, que é obrigado a decorar ela, tá? Aprender ela, e a ideia do ciclo trigonométrico, o que acontece no seno. Vamos ver agora onde a gente utiliza essas ideias aqui em exercícios. Então aqui na número 1, determine o valor de seno de 900. Bom, a primeira coisa que eu tenho que fazer é achar o valor dele, a primeira positiva. É a primeira coisa que a gente tem que fazer. Você lembra que a primeira positiva é o valor que ele tem dentro dos 360 graus. O que a gente faz? A gente pega o 900 e divide por 360. A primeira coisa que a gente faz. Isso dá 2 vezes, que dá 720, e nos sobra 180 graus. No caso, como aqui já deu 180 graus, nós já temos o valor do seno. Então, seno de 180, que é o equivalente ao seno de 900, ele está aqui no 180. Então, pela tabela, o valor dele é 0, por ele estar exatamente sobre o eixo do x. Então, esse é o nosso valor, certo? Bem simples e fácil de resolver. Seno de 1650. Mesma coisa, pega o 1650, divide por
360. Isso vai nos dar 4 vezes 0, 24, 14. Então 0, 1, 2, 0. Isso vai nos dar 210 graus na primeira positiva, certo? Bom, agora eu vou ter que pegar esse 210 graus e passar ele para onde? Para o primeiro quadrante, porque eu só tenho os ângulos de 30, 45 e 60. Eu não tenho valores maiores do que isso. Então eu sou obrigado a achar o arco simétrico, tá? Então vamos ver aqui. Se deu 210, significa que ele está entre o 180 e o 270. Então ele está para cá, no terceiro quadrante. Está aqui o nosso ângulo de 210. Bom, eu tenho que rebater ele. Rebatendo, ele vai ficar aqui no primeiro quadrante, ele está aqui, ó. O que eu preciso então? Eu quero saber qual é o valor desse ângulo. Para isso eu preciso deste ângulo aqui, como a gente já viu anteriormente. Então isso aqui é 180 e para chegar a 210 me faltam 30 graus. Então aqui significa que eu tenho um ângulo de 30. Então o seno de 1650 ele é o mesmo valor que o seno de 30. Olhando para o seno de 30, ele é 1/2. Mas não basta fazer somente isso, tá? Eu achei o valor, mas eu tenho que olhar agora qual é o sinal. Ele é positivo ou é negativo? Bom, eu vou olhar para onde está o meu ângulo original, a minha reta aqui original, ó. Ela está no terceiro quadrante. Terceiro quadrante no seno, ele é negativo. Então aqui a minha resposta tem que ser negativa. Então menos 1/2. Ok? Então, primeiro, reduz ao primeira positiva. Depois tu vai ver qual é o valor dele no primeiro quadrante. Vai transportar ele para o primeiro quadrante. E, por último, tu vai ver qual é o sinal do teu seno. Se ele é positivo ou negativo, de acordo com o ângulo original. Certo? Seno de menos 960. Bom, primeira coisa a gente tem que dividir por 360. Isso dá 2 vezes, que dá 720. E isso vai nos sobrar 240 negativo. Lembre que para achar a primeira positiva, quando eu tenho um ângulo negativo, eu sou obrigado a somar 360. Isso vai nos dar 120 graus. Então agora com 120 graus, a gente vai passar aqui para o gráfico. Ele está entre o 90 e o 180. Está aqui o nosso ângulo de 120 graus. Aí eu vou rebater ele para o primeiro quadrante, que está aqui. E para isso eu preciso desse valor aqui, que é o mesmo valor que esse. Se aqui nós temos 120, para chegar a 180 nos faltam 60 graus. Então aqui o meu ângulo é de 60 também. Então o seno de menos 960, ele vai ser qual o valor? Do seno de 60, que é a raiz de 3 sobre 2. Feito isso, eu tenho que olhar o sinal. A minha reta está para onde aqui? Ó? Ela está no segundo quadrante. No segundo quadrante ele é positivo. Então ele vai continuar positivo do jeito que está ali. Certo? Então olha a receita de bolo aí. Primeiro passa para a primeira positiva. Depois transporta o ângulo para o primeiro quadrante. E na última coisa, ver o sinal do seno. Menos 765 divide por 360. Isso dá 2 vezes, que dá 720. Vai me sobrar 45 negativo. Se ele é um ângulo negativo, a gente soma com 360.
Isso vai me dar 315 graus. Olhando lá no gráfico, 315 graus ela está aqui para baixo, entre o 270 e o 360. Então nós temos aqui o ângulo de 315 graus. Vou rebater ele primeiro quadrante, como se fosse um espelho. O que eu preciso agora? Desse ângulo aqui, que é o mesmo que este ângulo aqui. Então, ó, 315, quanto que falta para chegar a 360? 45 graus. Então, se esse ângulo é 45, esse ângulo também é 45 graus. Então, aqui, o seno de menos 765 vai ser igual a raiz de 2 sobre 2. Bom, agora a gente verifica o sinal do meu seno. Ó, a minha original está no quarto quadrante. Quarto quadrante ela é negativa. Então aqui minha resposta tem que ser negativo também. Certo? Seno de 1020. Divide por 360. Isso vai dar 3. 0, 18, 9, 10, passou. Então não pode ser, tem que ser 2. 0, 12, 7. Isso aqui vai me dar 300 graus. 300 graus está entre o 270 e o 360. Rebatendo ele para o primeiro quadrante, eu preciso descobrir qual é o valor desse ângulo, que é o mesmo que esse. Então, de 300, quanto falta para chegar a 360? Falta 60. Então, aqui é 60 também. Então, eu vou ver qual é o seno de 60 para poder responder. Seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Feito isso, olhamos o sinal. Como o meu ângulo está no quarto quadrante, então ela é negativa. Então, a F seno de 2130, a gente divide por 360, que dá 5 vezes, 0, 30, 15, 18. Isso vai nos sobrar 330. O 330 ele também está no quarto quadrante, certo? O que eu preciso? Transportar essa reta, né? Espelhar ela. Eu preciso achar agora esse ângulo, que é o mesmo que esse. Se o nosso ângulo é 330, o que falta para chegar em 360 é 30 graus. Logo, esse ângulo aqui também é 30 graus. Então, o meu seno de 2130 graus vai ser a mesma coisa que o seno de 30, que é 1/2. Bom, ele está no quarto quadrante, certo? Se é no quarto quadrante, o sinal dele é negativo. Então, menos 1/2. Ok? Bem simples e fácil, é só seguir a receita de bolo, tá? Vamos para um segundo exercício referente ao seno. Então, aqui na 2, determine a qual ou quais quadrantes pode pertencer o ângulo x, caso seno de x for igual a menos raiz de 3 sobre 2. Bom, qual é o valor, qual é o ângulo que o x tem que assumir para dar somente a parte positiva? Raiz de 3 sobre 2. Então, nós vamos olhar lá na tabela, ó, ele tem que ser um ângulo de 60 graus. Então, olhando aqui no nosso gráfico, nós temos aqui o ângulo de 60 graus. Mas o meu resultado ele é negativo. Se ele é negativo, ele tem que pertencer ao terceiro e ao quarto quadrante. Aqui eu vou ter determine qual quadrante, mas poderia ser determine qual ângulo. Então vamos fazer ela mais completinha, tá? Então, ó, a gente já sabe que ela faz parte do terceiro e quarto ângulo
terceiro ou quarto quadrante devido a ela ter o sinal negativo. Mas qual o ângulo que elas representam? Bom, vamos pegar duas canetas aqui diferentes e vamos transportar para o terceiro quadrante essa nossa reta e para o quarto quadrante. Então significa que ela vai ter dois valores. Olhando para o terceiro quadrante, olha esse meu ângulo aqui, ele está onde? Aqui, 60 graus. Bom, se eu tenho aqui 180 e ele somou mais os 60, nós vamos ter então que o primeiro ângulo é de 240 graus, ok? Vamos ver agora ali o azul. Ele vai fazer toda a voltinha. Ó, esse meu ângulozinho aqui, ó, pequeno, ele está onde? Aqui. Eu tenho então 60 graus aqui embaixo. Então todo o ângulo aqui vai ser quanto? Se eu tenho uma volta completa, 360, e faltou 60 para chegar, significa que o nosso ângulo 2 é de 300 graus. Certo? Então, quando ele não me dá um limite para o valor do meu ângulo, eu posso ter 2 ou 4 valores, tá? Nesse caso aqui eu tenho 2 valores pelo resultado ser negativo, certo? Se eu botasse a resposta como aqui, por exemplo, mais ou menos raiz de 3 sobre 2, aí nós teríamos 4 respostas, certo? Que seria o ângulo de 60, o de 120, o de 240 e o de 300, ok? Vamos ver agora ali, ó. Seno de x igual a 1/2. 1/2 é positivo e o meu x para valor de 1/2 ele tem 30 graus. Então, por ser o positivo, eu já achei o primeiro valor. Eu tenho que achar o segundo. Então, ó, eu tenho aqui o ângulo de 30 graus e vou passar ele para o outro lado. Está aqui o meu ângulo de 30 graus também. Então, qual vai ser o valor real desse ângulo? Eu quero esse pedaço agora aqui, ó. Então, se eu tenho 180, tirando 30, nós vamos ter aqui um ângulo de 150 graus. Então, esse é meu x, duas linhas. O meu ângulo segundo vai ser de 150 graus. Ok? Bem simples e fácil de se fazer. Sempre vendo onde é que o ângulo rebate de acordo com o quadrante em que ele representa de acordo com o sinal. Então, o sinal é que me diz qual é o quadrante que está. Seno de x igual a zero. Bom, seno de x igual a zero, ele é bem simples, porque olhando para a tabela eu só posso ter zero em 3 casos. Quando o meu ângulo for zero, quando o meu ângulo for 180 ou quando ele for 360. Então, tenho x' 0, x duas linhas 180 e o x 3 linhas, vamos dizer assim, 360 graus. Ou simplesmente pode botar só 0 e 180, que é a mesma coisa. Que 0 e 360 representam o mesmo ângulo. No caso, só muda o número de voltas. 360 significa que a gente deu uma volta inteira. Mas, tranquilo, tá correto. Seno de x igual a menos raiz de 2 sobre 2. Bom, raiz de 2 sobre 2 só pode ser o ângulo de 45. Olhando lá para o nosso gráfico, 45 graus está aqui. Mas eu quero que ele seja negativo a minha resposta. Então significa que ele está no terceiro e quarto quadrante. Então vamos ver aqui. Terceiro, quarto quadrante. Então, rebatendo esse ângulo por terceiro,
ele está aqui, que é de 45 graus. Somando com 180, nós vamos ter 225 graus. Então esse é o primeiro ângulo. E o segundo ângulo é o de azul. Então, se aqui é 45, esse ângulo aqui também é 45. Logo, a volta vai ser 360 menos 45, 315 graus. Ok? Eu tinha me esquecido ali de botar os quadrantes. Aqui nessa, qual é a resposta então? É primeiro e segundo quadrantes. Agora aqui, pode ver que ele deu 0, 180 ou 360, bem sobre o eixo. Quando dá sobre o eixo, ele não participa de nenhum quadrante, tá? Não está em quadrante. Porque ele está sobre o eixo. Então, ele não pertence a nenhum dos quadrantes. Ah, está no meio ali, está entre o 2 e o 3. Não. Ele não participa de nenhum dos quadrantes, certo? Aqui nós temos terceiro e quarto quadrantes. Vamos ver aqui a última. Seno de x igual a menos 1. Menos 1 a gente sabe que só pode ser o ângulo de 270 graus. Aqui só tem uma única resposta. Então, a mesma coisa, ele não está em quadrante nenhum. Ele está sobre um eixo, certo? Então, não está sobre quadrante. Ok? Vamos passar então para o próximo exercício, que é quando a gente tem agora uma limitação dentro dos valores que o meu ângulo pode assumir. Bom, então, os dois últimos exercícios sobre a parte de seno, tá? Sabendo que o x está entre π e 3π meios, e seno de x é igual a menos raiz de 2 sobre 2, determine os possíveis valores de x. Agora eu estou limitando, estou dizendo que eu quero que o meu x, o meu ângulo, ele esteja entre o π e o 3π meios, ou seja, que ele esteja no terceiro quadrante. Então aqui eu estou botando uma limitação no meu problema, estou dizendo eu quero o x de acordo com o quadrante tal, e ele vai sempre mostrar desse jeito, entre π e 3π meios. Aqui, por exemplo, ó, entre π meios e π. Então aqui a gente já tem uma limitação. Normalmente quando a gente tem uma limitação, dependendo dela, a gente vai ter um valor só, que é o caso que eu fiz aqui esses dois exercícios. Eu posso ter uma limitação, por exemplo, de 0 a π, onde possa vir a aparecer, por exemplo, dois valores. Tudo depende de como o problema é colocado. Então sempre ter bastante cuidado quando é colocado uma limitação, como é feito aqui. Tá? Então, o meu seno de x é igual a menos raiz de 2 sobre 2. Quando acontece a raiz de 2 sobre 2? Quando eu tenho um ângulo de 45 graus. Mas eu quero saber qual é esse 45 graus quando ele estiver no terceiro quadrante. Então eu não vou querer o do quarto quadrante. Já que ele é negativo, eu vou ter dois valores, um no terceiro e um no quarto. Por essa condição, eu quero somente o do terceiro. Então eu vou passar ele para o terceiro quadrante, onde esse meu ângulo aqui, ele está aqui. Como eu sei que aqui é 180, então 180 mais os 45, isso vai nos dar 225 graus. Está aí a nossa resposta. Ok? Bem simples e bem fácil. Certo? Aqui, ó, sabendo que o x está entre π meios e π. Então ele está, ó, π meios e π, ele está no segundo quadrante.
E seno de x igual a 1/2 determina os possíveis valores de x. Então, seno de x igual a 1/2, eu vou ter o x igual a quanto? 1/2, 30 graus. Vou fazer lá meu plano para poder ver onde é que está esse ângulo. Eu tenho ele aqui, ó, 30 graus. Mas como eu quero ele entre o π e o π/2, eu quero ele no segundo quadrante. Então eu vou transportar ele para cá. Então aqui vai estar o meu ângulo de 30 graus. Agora eu quero dessa curva aqui, ó. Qual é o valor que ele vai assumir? Bom, se eu sei que tudo é 180 e eu estou tirando 30, significa que esse meu ângulo é de 150 graus. Bem simples e fácil, mas bastante cuidado com isso aqui, certo? Vamos para o próximo. Agora o cosseno, então, tá? No cosseno, o eixo horizontal será chamado de eixo dos cossenos. Então agora nós temos que o eixo horizontal é chamado de eixo dos cossenos. Então o x aqui vai ser o cosseno, ok? O eixo dos x. Como raio unitário, temos então que para todo ângulo pertencente a 0 e 2π, então a uma volta, nós também temos que os valores do cosseno estão entre -1 e 1. Bom, como os valores estão entre -1 e 1, e o eixo do x representa o cosseno, então significa que desse lado aqui ele é positivo, porque agora eu estou representando pelo eixo x, e o eixo y é quem divide. Então para esse lado é positivo e para esse lado ele é negativo. Logo aqui eu tenho o valor dele como sendo 1 e aqui como sendo -1. E os outros dois sendo 0. 0 em relação ao eixo x, ok? Então surge aqui a nossa tabela. Tá? Cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, de 45 raiz de 2 sobre 2 e 60 1/2. Pode ver em relação à tabela passada, a do seno, que a do cosseno aqui ela inverte os 30, 45 e 60. 45 e 45 lá são iguais, mas as pontas elas trocam. Então, cosseno de 0 graus é 1, cosseno de 90 é 0, cosseno de 180 é -1, 270 é 0 e o cosseno de 360 1. Ok? Então essa é a tabela que a gente utiliza. E segue a mesma coisa que os exercícios do seno. Só que agora olhando para o novo gráfico que a gente tem de sinais aqui dos quadrantes. Ok? Então vamos ver alguns exercícios sobre isso. Então, determine o valor de, essa é a questão número 1. Cosseno de 330. Bom, cosseno de 330 ele está num ângulo menor que 360, então eu não preciso achar a primeira positiva, ele já está na primeira positiva, que ele está aqui, 330. Mas o que eu tenho que fazer? Eu tenho que achar o valor dele no primeiro quadrante, então eu vou transportar ele para cá. Se isso aqui é 330, esse pedacinho aqui só pode ser 30. Logo, esse também é 30. Então, ele representa o mesmo valor do cosseno de 30, sendo que ele é raiz de 3 sobre 2. Só que eu tenho que fazer aqui? Verificar qual é o sinal do cosseno. Como ele está no quarto quadrante, ele é positivo, então termina aqui a conta. Quando é dado cosseno de 90, é uma das respostas que a gente já tem na própria tabela. Tu não precisa demonstrar nada. Simplesmente tu vai dizer que isso aqui é igual a 0. Pronto. Cosseno de 120. Ele é um ângulo menor que 360, então a gente não precisa dividir. E vou passar para onde ele está. Ele está aqui, no segundo quadrante, ok?
Vou verificar qual é o valor dele no primeiro. Então tem que achar esse ângulo, que é o mesmo que este aqui. Se aqui é 120, para chegar no 180 faltam 60 graus. Logo aqui é 60 também. Então o cosseno de 120 é o mesmo resultado que o cosseno de 60. Só que cosseno de 60 é 1/2. Feito isso, eu vou ter que olhar o sinal. Como o meu ângulo está no segundo quadrante ele é negativo. Então, menos 1/2. Então, sempre bastante cuidado nisso, em ver qual é o sinal. Cosseno de π. Cosseno de π nós já temos. O π é o mesmo que 180, que é o menos 1. Então, cosseno de π é igual ao cosseno de 180, que é menos 1. Cosseno de 585. Bom, passou de 360. Se passou de 360, a gente tem que dividir e pegar o resto para ver onde é que ele parou realmente. Isso dá uma vez. Então, 5, 225 graus. Montando aqui, o 225 ele está no terceiro quadrante. Vou rebater ele no primeiro e eu preciso saber qual é esse ângulo, que é o mesmo que esse aqui. Bom, se ele é 225, a gente sabe que aqui é 180, ele andou mais 45 graus para baixo. Então aqui vai ser também 45. Então, o cosseno de 585 graus, ele tem o valor do ângulo de 45, que é a raiz de 2 sobre 2. Agora, verifico o sinal. Ele está no terceiro quadrante. O terceiro quadrante no cosseno, ele é negativo. Então, menos raiz de 2 sobre 2. E a última aqui, cosseno de 1590. Passou também de 360, então a gente tem que dividir. Então aqui vai dar 4 vezes. Então 0, 24, 144. 150 graus. Vem para cá. Nós temos aqui 150 graus. Rebatendo ele para o primeiro, nós achamos que esse ângulo é 30. Logo, esse ângulo é 30 também. Então, o cosseno de 1590 vai ser o mesmo valor do cosseno de 30. Raiz de 3 sobre 2. Qual é o sinal dele? Segundo quadrante, negativo. Então, menos raiz de 3 sobre 2. Certo? Vamos ver então mais um exercício sobre cosseno. Bom, questão número 2 então. Determine a qual ou quais quadrantes pode pertencer o ângulo x, caso cosseno de x for igual a 0. Quando ele for igual a 0, nós só temos dois valores, que é o 90 e o 270. Então nós temos duas respostas, 90 graus e 270 graus. Tá? Lembrando que aqui eu não botei um limite, não botei qual quadrante que eu quero. Então ele vai assumir um valor ou mais, ok? Cosseno de x igual a raiz de 2 sobre 2. Qual o valor de x que ele assume quando me dá a raiz de 2 sobre 2? Só pode ser o ângulo de 45 graus. Então eu já tenho aqui o primeiro valor por ele ser positivo. Agora eu tenho que achar o outro valor positivo que ele pode dar com resposta igual de 45 graus. Então, onde é que ela é positiva? Tá? Botando aqui o 45 graus. Ela é também no quarto quadrante. Então eu vou transportar ela, rebater ela para o quarto quadrante. Então esse ângulo aqui também é de 45 graus. Eu preciso achar qual ângulo? Esse completo aqui, ó, que está em azul. Então, se uma volta completa é 360
e eu estou tirando 45, isso aqui vai ser um ângulo de 315 graus, que é a nossa outra resposta. Então, para esses dois valores de ângulo, eu tenho como resposta do cosseno raiz de 2 sobre 2. Letra C, cosseno de x igual a menos 1. Nós só temos um único caso, que é quando x igual a 180. Então essa também já vem direto da tabela. Tu não precisa fazer nenhuma conta, mostrar gráfico nenhum, ok? Cosseno de x igual a menos raiz de 3 sobre 2. Bom, para ele dar raiz de 3 sobre 2, é porque eu tenho um ângulo de 30 graus. Então começamos por aí, sem pensar no sinal. Aí nós vamos olhar agora para o nosso gráfico aqui. Nós temos 30 graus para cá. E eu quero ele com valor negativo. O valor negativo acontece aonde? No segundo e terceiro quadrante. Então eu vou rebater esse ângulo para o segundo e para o terceiro quadrante. Então o segundo está aqui, que é o 30 graus. E o terceiro, ele está aqui, com um ângulo de 30 graus aqui. Ok? Então agora nós vamos achar os dois ângulos mesmo. Eu preciso desse que está em vermelho. Então, ó, ele chega próximo do 180, mas antes, né, diminuindo 30. Então nós temos que o primeiro ângulo é o 150 graus. E o azul ele vai um pouquinho mais. Então ele passa do 180 e soma mais 30. 210 graus. Então aqui nós temos os dois ângulos procurados. 150 e o 210. E a última aqui, o E, cosseno de x igual a menos 1/2. Quando que o x, né, qual é o ângulo que me dá 1/2, sem pensar no sinal? É o ângulo de 60. Novamente, montando aqui o gráfico, nós temos aqui o ângulo de 60, mas eu quero a resposta negativa, ou seja, no segundo e no terceiro quadrante. Então, rebatemos aqui, aqui é o nosso 60, e rebatemos aqui no terceiro quadrante com o nosso ângulo de 60. Olhando aqui para o vermelho, nós temos o 180 menos o 60 que falta para chegar no 180. Então o primeiro ângulo aqui vai ser de 120 graus. E o outro ângulo, que é o de azul, pode ver que ele passa do 180 e soma mais 60. Então isso dá 240, sendo o nosso outro ângulo. Tá? Então aqui sempre rebater nos quadrantes de acordo com o sinal que é dada a resposta. Ok? Vamos então agora para mais dois exercícios e encerramos o cosseno. Então, questão número 3. Sabendo que x está entre 3π e 2π e cosseno de x igual a raiz de 3 sobre 2, determine os possíveis valores de x. Bom, então é o seguinte. Qual é o valor que x assume para que ele tenha o valor raiz de 3 sobre 2? É o ângulo de 30 graus. Só que eu estou limitando ele a 3π e 2π. Então eu quero isso no quarto quadrante. Como ele é positivo, não tem problema, está tudo certo. E o meu ângulo aqui ele é 30 graus. Eu vou rebater ele para o quarto quadrante, igual um espelho. Então aqui vai ser 30 graus também. O que eu quero agora? Esse valor aqui. Então, se falta 30 para chegar nos 360, significa que esse nosso valor é de 330 graus. Essa é a nossa resposta. Tudo através do gráfico, que é a parte mais fácil, tá? Mais simples de se saber. 4. Sabendo que x está entre π e 3π,
Então ele está no terceiro quadrante, ok? E cosseno de x igual a menos raiz de 2 sobre 2 determina os possíveis valores de x. Bom, o x para dar raiz de 2 sobre 2, ele tem que ser de qual ângulo? 45 graus. Certo? Vamos lá para o gráfico. 45 graus, e eu sei que ele tem que ser negativo e que pertença ao terceiro quadrante. Então eu rebato ele para o terceiro. Logo, esse ângulo aqui é de 45 graus. Então, se eu tenho aqui 180 mais 45, isso vai me dar um ângulo de 225 graus. Certo? Bem simples e bem fácil. Lembrando, como lá no seno, aqui no cosseno nós também podemos ter uma limitação. Certo? Vamos para o próximo. Bom, então agora a tangente, certo? Tangente, para a gente saber os sinais dela, tá? Basta a gente usar a relação que existe nela, que é a divisão de seno por cosseno. Então aquelas ideias dos sinais na multiplicação, todo mundo sabe também que elas servem para a divisão. Então aqui a gente faz a ideia disso. Lembra desses dois, tu consegue montar o terceiro, certo? Como é que a gente monta? Então, seno por cosseno, mais por mais, dá mais. Mais por menos, menos. Menos com menos, mais. Menos com mais, menos. E assim a gente faz a montagem do gráfico de sinais da tangente. Bem simples e bem fácil. Lembrando então aqui que entra algo novo e interessante, que é essa relação aqui que nós vamos utilizar mais tarde, certo? E aí nós temos então aqui a tabela da tangente, o ângulo de 30, raiz de 3 sobre 3, tangente de 45 é 1, tangente de 60, raiz de 3, tangente de 0 é 0, tangente de 90 não existe, tá? Por que não existe? Se vocês pegarem lá na tabela, no ângulo de 90, eu tenho em que o seno é 1 e o cosseno é 0. 1 dividido por 0 não existe. Então está aqui a prova, ó, que o ângulo de 90 não existe resposta para tangente. 180 é 0, mesma coisa 270, onde eu vou ter o seno menos 1 e o cosseno 0. Então menos 1 dividido por 0 não existe. E 360 vai nos dar 0. Então, essas são as relações que a gente utiliza aqui dentro. Certo? Vamos então para os exercícios. Bom, então, determine o valor de tangente de 930. 930 passou dos 360, então nós temos que fazer aquela divisão e pegar o resto para ver qual é o ângulo na primeira positiva. Primeira determinação positiva. Divide por 360, duas vezes, que dá 720. Isso vai nos dar 210 graus. Olhando aqui na tabela, 210 graus está aqui. E eu tenho que agora rebater ele no primeiro quadrante. Então, para cá. Se eu tenho um total de 210, esse pedaço e esse tem que ser iguais. Então, se eu tenho 180 para chegar a 210, esse ângulo é de 30. Logo, esse aqui também é 30 graus. Sabendo disso, eu consigo calcular agora o valor da tangente de 930. De 30 graus, raiz de 3 sobre 3. Qual é o sinal dela agora? Vamos botar um pouquinho mais para o lado aqui. Ela está onde? No terceiro quadrante. No terceiro quadrante ela é positiva. Então, continua sendo raiz de 3 sobre 3. Então, a mesma coisa que a gente fazia no seno e cosseno, a gente faz também na tangente. Tangente de menos 540. Passou de 360, a gente divide. Dá uma vez, 360
8, 1. Isso dá menos 180. Quando é negativo, a gente soma com 360. Isso vai nos dar 180 graus. Então, a tangente de menos 540, ela é a mesma coisa que a tangente de 180. 180, ele é 0. Ok? Bem simples, bem fácil de resolver. Como deu sobre um dos eixos, não tem problema, né? A gente não rebate ele para os quadrantes. Tangente de 1500, divide por 360. Isso vai dar 4 vezes 24, 12, 14. Vai nos sobrar aqui 60 graus. 60 graus ele já está dentro do que se pede, tá? Então aqui eu já tenho o valor. Eu não preciso rebater ele porque ele já está no primeiro quadrante, tá? Então, valor de 60, resposta é raiz de 3. Então, se der entre 0 e 90, a nossa resposta já está pronta aqui, já está tranquila, tá? Tangente de menos 1035, divide por 360, 3 vai passar, então vai dar 2, que dá 720, isso aqui vai dar menos 315. Somando com 360, isso vai me dar um ângulo de 45 graus. Então também já está no primeiro quadrante. Estando então no primeiro quadrante, a gente já consegue achar a resposta dele direto, que é 1. Certo? Tangente de 45. Tangente de 225, bom, ele passou dos 90, ele está em outro quadrante. Não preciso dividir por 360 por não ter dado uma volta. Vou direto para o gráfico. 225. Bom, rebato ele por primeiro. Eu preciso achar esse ângulo aqui, que é o mesmo que esse. Bom, 225. Eu sei que até aqui é 180. Então ele só pode ter andado mais 45 para fechar os 225. Logo, esse ângulo aqui também é 45. Então, a minha tangente de 225, ele vai ser 1, que é o valor da tangente de 45. Agora, vamos ver o sinal. Ele está no terceiro quadrante, que é positivo, então, mais 1. E, por último, 840, a gente divide por 360, dá 2 vezes. 720, e isso vai nos sobrar um ângulo de 120 graus. Então, 120 graus está aqui. Vou rebater ela. Então, eu preciso saber desse ângulo, que é o mesmo que esse aqui. Me falta 60 para chegar a 180, certo? Aqui é 60 graus também. Então, vai ser o valor do ângulo de 60 graus, o meu ângulo de 840. 60 graus é raiz de 3. Bom, mas onde é que ele está o meu ângulo? No segundo quadrante. No segundo quadrante ele é negativo. Então, menos raiz de 3. Certo? Bem fácil e tranquilo, igual os outros que a gente viu antes. Vamos ver mais um exercício. Então, número 2, determine x de modo que... Então, tangente de x igual a raiz de 3 sobre 3. Bom, o x, para ser raiz de 3 sobre 3, ele tem que ser o ângulo de 30 graus. Começamos já por aí, então. Só que nós temos dois quadrantes que são positivos, que é o nosso valor. Então, ele está no primeiro. Então, 30 graus já serve, só que eu tenho que achar ele no terceiro quadrante.
Então, se aqui eu tenho 30, eu tenho que rebater ele para o terceiro quadrante. Ou seja, ele vai estar aqui. Só qual vai ser o valor total do meu ângulo? Eu tenho, então, 180 mais 30, que dá 210 graus. Então, esse é meu outro ângulo, 210 graus. Ok? Letra B, tangente de x igual a menos 1. Bom, vou pegar a ideia da tangente quando ela é positiva, que quando for 1, significa que o meu ângulo é de 45 graus. Ok? Então vamos montar aqui o nosso ângulo de 45 graus. Mas o valor é negativo. Ela acontece negativa onde? No segundo e no quarto quadrante. Então eu tenho que passar ela para o segundo e para o quarto quadrante. Então passa o segundo para cá, que está aqui o meu ângulo de 45, e passa para o quarto quadrante, que é aqui, onde rebate aqui o meu ângulo de 45 graus. Então quais vão ser minhas respostas? Para o vermelho, eu vou ter esse ângulo aqui, que é o 180 menos o 45. Então o primeiro valor é 135. E o segundo valor é os 360, que é o meu azul, menos o 45. Então 360 menos 45, 315 graus. Isso tudo por causa do sinal de menos, ok? C, menos raiz de 3. Raiz de 3 é o meu 60 graus, certo? Então, vamos montar aqui 60 graus. Agora, como o meu valor é negativo, ele tem que estar no segundo ou no quarto quadrante. Então, segundo quadrante, está aqui o nosso 60. E o quarto quadrante está aqui, que é os 60. Então, o ângulo em vermelho aqui, ele vai ser o 180 menos o 60, que me dá 120. E o ângulo em azul aqui, ele vai ser os 360 menos o 60. Isso vai nos dar 300 graus. Bem simples e fácil de se fazer. Tudo rebatendo o ângulo. Tangente de x igual a menos raiz de 3 sobre 3. Menos raiz de 3 sobre 3. Raiz de 3 sobre 3, olhando na tabela, é o ângulo de 30 graus. Parecido mais ou menos com esse, né? Só que aqui ele é positivo e aqui é negativo. Então significa que aqui eu vou rebater o meu ângulo de 30 no segundo e no quarto quadrante. Então aqui está o ângulo de 30 e aqui está o nosso ângulo de 30. Então, o primeiro valor é esse aqui. Então ele vai dar o 180 menos o 30, que é 150 graus. E o outro ângulo, que é um em azul, ele vai ser os 360 menos 30. Isso dá 330 graus. Chegamos aos dois resultados. Vamos ver então mais dois exercícios referentes à tangente. Número 3, então, determine o valor de x, onde tangente de x igual a raiz de 3, e o x está entre π e 3π meios. Então agora ele está me dizendo que o x tem que estar no qual quadrante? Terceiro quadrante, certo? Que é entre π e 3π meios. Está aqui ele. Então ele é positivo, está tudo tranquilo. E qual o valor que x assume, ou seja, qual é o ângulo que me dá a raiz de 3? É o ângulo de 60 graus. Ok? Mas isso é no primeiro quadrante.
Eu quero ele no terceiro. Então vamos ver aqui. 60 graus. Rebato ele no terceiro quadrante. Então está aqui o meu ângulo de 60 graus. Só que eu quero todo ele. Quanto que vai dar? Ó, eu tenho 180 mais 60. 180 mais 60, 240 graus. Essa é a nossa resposta. 240 ele está no terceiro quadrante. Mesma coisa para 4. Determine o valor de x, onde a tangente de x é igual a menos raiz de 3 sobre 3, e o x está entre π meios e π. Entre π meios e π significa que ele está no segundo quadrante. Então vamos ver o seguinte, o x, raiz de 3 sobre 3, está aqui, ó, ângulo de 30 graus, mas ele está no segundo quadrante. Então, meu ângulo de 30 está aqui. Rebatendo ele para o segundo, ele vem para cá com um ângulo de 30 aqui também. Feito isso, eu consigo achar o ângulo aqui. Para 180, faltou 30. Então, significa que o nosso ângulo aqui vai ser de 150 graus. Ok? Agora vamos para a última parte, que são as relações fundamentais. Bom, então, as relações principais que a gente trabalha aqui dentro do ciclo trigonométrico é a relação entre tangente, seno e cosseno, tá? Que a gente viu antes. A tangente de um ângulo é igual a seno do ângulo dividido pelo cosseno do ângulo. E nós temos a relação fundamental da trigonometria, que é dado por seno ao quadrado de x, cosseno ao quadrado de x igual a 1. Então agora nós vamos ver 6 exercícios envolvendo essas duas ideias, ok? Então vamos lá. Determine tangente de x com x entre 3π meios e 2π, então eu quero ele do quarto quadrante, sabendo que o cosseno de x é igual a 4/5. O que acontece aqui? Eu poderia muito bem pegar o 4/5 e achar qual é o ângulo que me dá o 4/5. Só que vocês vão olhar na tabela de vocês, não tem nenhum ângulo que dê isso aqui como resultado. Aquela tabelinha que vocês têm que decorar lá, do 30, 45 e 60 graus. Não tem. Então aqui eu sou obrigado a usar essas relações para poder achar o valor da tangente. Só que se eu for usar aqui a primeira, eu preciso também do valor do seno. E eu não tenho o valor do seno. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que usar a relação fundamental para poder achar o seno, e tendo o seno a gente acha a tangente. Então vamos começar aqui. Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x tem que ser igual a 1. Então, seno ao quadrado de x mais o cosseno de x, ele é me dado, que é 4/5. Então eu vou ter aqui 4/5 elevado ao quadrado, igual a 1. Então eu troco o cosseno de x pelo valor que me é dado, 4/5. Elevo ele ao quadrado, vai me dar 16 sobre 25, igual a 1. Agora eu vou isolar o seno ao quadrado de x, vou passar a fração para o outro lado. Ela vai ficar negativa. Ok? Faço MMC. Isso aqui é 25. 25 dividido por 1 dá 25, vezes 1, 25. Menos 25 por 25 dá 1, 16. Subtraindo os dois, isso vai nos dar 9 sobre 25. Agora basta tirar a raiz. Mais ou menos raiz de 9 sobre 25. Isso vai dar mais ou menos 3 sobre 5. Lembrando sempre que a gente tira a raiz, ele tem o valor positivo e o valor negativo. Calculei o valor do seno. Agora eu posso calcular o valor da
tangente do ângulo, que é seno sobre cosseno. Bom, mas a tangente ela tem que estar no quarto quadrante. E como a gente viu anteriormente, no quarto quadrante, a minha tangente tem que ser negativa, certo? Então, se o meu cosseno é positivo, o meu seno é obrigado a ser negativo, para na divisão ficar o sinal de menos. Então, vou ter tangente do ângulo igual ao seno menos 3/5 sobre 4/5. Divisão de frações, mantém a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Aí eu posso cortar fora o que o 5. Então, o valor da minha tangente vai ser de menos 3/4. Então, nesse tipo de exercício é muito comum a gente usar a relação fundamental para depois poder achar a tangente, que é o que é pedido. Ok? Vamos então para a segunda questão. Então, na 2, sabendo que cosseno de x é igual a menos raiz de 3 sobre 4 e tangente de x igual a menos raiz de 15 sobre 5 e que x está entre π meios e π, determine o valor do seno de x. Aqui no caso ele já me deu a tangente, já me deu o cosseno, basta eu achar o seno. Então, basta direto para a fórmula da relação de seno por cosseno. Simples assim. Tangente menos raiz de 15 sobre 5. Seno do ângulo, seno de x, né? Sobre o cosseno, que é menos raiz de 3 sobre 4. Bom, o menos raiz de 3 sobre 4, ele está dividindo o seno, ele vai passar para o outro lado multiplicando, ok? E isso é igual ao seno do ângulo. Bom, agora eu multiplico de cima com de cima e o de baixo com de baixo. Então, seno do ângulo vai ser menos com menos, mais raiz de 15 vezes raiz de 3, raiz de 45. 5 vezes 4, 20. Bom, a raiz de 45 dá para mim simplificar. Então, vou fazer a fatoração aqui do lado. Então, eu vou ter 3 ao quadrado aqui. Vezes 5 sobre 20. Tudo que tem ao quadrado sai para fora da raiz. Então, 3 raiz de 5 sobre 20. Então, aqui nem precisei usar a relação fundamental. Poderia utilizar tranquilamente, tá? E acharia a mesma resposta, certo? Vamos para a questão número 3. 3, sabendo que α é um arco do terceiro quadrante e que seno de α é igual a menos raiz de 5 sobre 3, o valor de cosseno e tangente do ângulo é... Bom, então, ele me dá o seno e eu preciso achar o cosseno e a tangente. Então, pela relação fundamental, eu consigo achar o valor do cosseno, para depois poder achar a tangente. Então, o seno aqui é menos raiz de 5 sobre 3 elevado ao quadrado, mais cosseno ao quadrado do ângulo igual a 1. Resolvendo isso aqui, nós vamos ter 5 nonos. Raiz de 5 elevado ao quadrado, corta a potência com a raiz, e 3 ao quadrado vai nos dar 9. Qualquer número negativo elevado ao quadrado, sempre positivo. Copio o resto. Agora os 5 nonos eu vou passar para o outro lado. 1 menos 5 nonos. Fazendo MMC,
vai ser 9. 9 menos 5. Isso vai nos dar 9 menos 5, 4. E agora tiro a raiz de 9 quartos. Isso vai nos dar 2 terços. Feito isso, eu consigo achar a tangente. Bom, eu estava me falando que o meu ângulo ele é do terceiro quadrante. No terceiro quadrante, a minha tangente ela tem que ser positiva. Então, eu tenho que pegar aqui o negativo do cosseno. Ó, aqui é negativo, aqui vai ter que ser negativo também, para ele se tornar positivo. Então, tangente do ângulo é igual a seno dividido por cosseno, ok? Então, tangente do ângulo vai ser seno, que já nos foi dado, menos raiz de 5 sobre 3, sobre cosseno, que é menos 2 terços. Bom, divisão, mantemos a primeira e invertemos a segunda e multiplicamos elas. Podemos simplificar o 3, então aqui a tangente do ângulo, menos com menos dá mais, raiz de 5 sobre 2. Essa é a nossa resposta. Bem simples e fácil de resolver. Vamos para a próxima. Então, número 4, se cosseno de x é igual a 0,8 e x é um arco do quarto quadrante, determine seno de x e cosseno de x. E tangente de x, desculpa. Bom, então, ele me dá o cosseno, quero o seno, relação fundamental, começamos por ela. Então, eu tenho seno ao quadrado de x mais 0,8 ao quadrado, igual a 1. Então, seno ao quadrado de x mais 0,64 é igual a 1. Seno ao quadrado de x vai ser 1 menos 0,64. Isso vai nos dar 0,36. Agora eu tiro a raiz do 0,36. Se tu tem dificuldade para fazer raiz de número com vírgula, transforma em forma de fração. Então vai ser 36 sobre 100. Então, seno de x vai ser igual a mais ou menos, raiz de 36 é 6, raiz de 100 é 10. Então, o seno do x mais ou menos 0,6. Mas eu não posso deixar como mais ou menos, tá? Porque ele quer o valor do seno no quarto quadrante. No quarto quadrante, relembrando lá o que nós temos, o seno sempre é negativo. Seno sempre negativo no terceiro e quarto quadrante, certo? Então aqui vai dar menos 0,6. Feito isso, eu calculo agora a tangente. Então, tangente do ângulo é igual a seno dividido por cosseno. Então, tangente do ângulo vai ser igual a menos 0,6 dividido por 0,8. Pode ver que o sinal está correto. Minha tangente no quarto quadrante tem que ser negativa. Então, dividindo os dois, 0,6 por 0,8, eu posso tirar as vírgulas e o 0,756 sobra 4, 5,40.
0,75. Ok? Vamos para a quinta questão. Sabendo que seno de x igual a 1/3 e que o ângulo pertence a π meios e π, então está no segundo quadrante, determine o valor da tangente de x. Então começamos pela relação fundamental. Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. No lugar do seno a gente coloca 1/3 mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Então isso aqui vai dar 1/9. Ok? Passa 1/9 para o outro lado. Então vai ficar menos 1/9. Faz o MMC. Então dá 9. 9 menos 1. Isso vai nos dar 8/9. O que a gente faz agora? Faz a raiz quadrada desse valor. Então, cosseno de x, como ele está no segundo quadrante, o cosseno aqui ele é negativo. Então, menos raiz de 8 sobre 3. Raiz de 8 a gente pode simplificar, vai ficar menos 2 raiz de 2 sobre 3. Com esse valor, a gente pode agora calcular a tangente. A tangente do ângulo, né, de x, é igual a seno de x cosseno de x. Então, tangente de x igual a seno 1/3 sobre menos 2 raiz de 2 sobre 3. Como ele está no segundo quadrante, minha tangente tem que ser negativa. Então, mantém a primeira e inverte a segunda. Bom, os 3 cancelam. Então, nós vamos ficar com menos 1 sobre 2 raiz de 2. Só que o que acontece aqui? Não pode terminar com raiz no denominador. Então, racionalizo. Multiplique embaixo e em cima por raiz de 2. Então, menos raiz de 2 sobre 2 raiz de 4. Então, nossa tangente vai ser menos raiz de 2. Resolvendo raiz de 4 dá 2, vezes 2, 4. Essa é a nossa resposta. Vamos para a última questão. Então, questão número 6. Seja alfa o número real pertencente ao intervalo 0 e π meios. Sabe-se que tangente de ângulo igual a 2, qual é o valor de seno e cosseno? Bom, então o que a gente vai começar a fazer aqui? Como ele só me deu o valor da tangente, eu vou começar pela relação da tangente. Tangente igual a seno sobre cosseno. A tangente ele me disse que é 2. Então, seno do ângulo, cosseno do ângulo. Aí, boto 1 embaixo aqui do 2 e vou ter a relação que o seno é igual a 2 vezes o cosseno, ok? Simples, fácil. Agora o seguinte, eu vou utilizar essa relação dentro da fundamental. Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Então, no lugar do seno, eu vou colocar 2 cossenos. 2 cosseno de x ao quadrado mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Não é x, né? É o ângulozinho aqui. Pode ser x também, não tem problema nenhum. Não vai mudar em nada. Então, eu vou ter aqui 4 cosseno de alfa ao quadrado mais cosseno ao quadrado de alfa igual a 1. Somando os dois, 5 cosseno de alfa igual a 1. Passo 5 dividindo para ficarmos só com cosseno aqui desse lado, que vai dar 1/5. E passa o quadrado para o outro lado, virando uma raiz. Então, aqui nós vamos ter que o cosseno do ângulo é mais ou menos 1 sobre raiz de 5. Né? 1 eu tenho como resolver, mas a raiz de 5 não.
Então, aqui eu faço a racionalização. Então, isso aqui vai ficar raiz de 5 sobre 5. Vou ver qual é o sinal do cosseno. Ele está entre 0 e 2π, então ele está no primeiro quadrante. Então, ele é positivo. Achei o cosseno, eu consigo agora achar o seno aqui, ó. Então, seno do ângulo é 2 vezes raiz de 5 sobre 5. Está aqui a nossa resposta. 2 raiz de 5 sobre 5. Simples e fácil de resolver. Certo, pessoal? Então, encerramos aqui a parte de ciclo trigonométrico. E qualquer dúvida que surgir, vocês podem comentar aqui no vídeo, que logo em seguida estarei respondendo. Um grande abraço a todos e até a próxima.